que esse Sim. encerramento de ciclo que você tem, ele tem a ver com você, porque quando você encerrar, não é só daqui para lá, não é só você mais que não vai mais oferecer, você também não vai mais receber. Como é que você lida com o amor que você dá para você mesma? Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? Por que você tem fome? Fome de... Eu tenho fome de... Você colocou aqui uma fome pra gente. E você falou que você tem fome de decisões. Como é que é isso, Terezinha? Me explica melhor. Que decisões são essas que você tem fome? Como é que é isso? Me explica melhor. Então, eu costumo dizer que eu tenho dificuldade em encerrar ciclos. Tá. Mesmo trabalho e vida pessoal. Tá. E eu sei, já na minha cabeça, eu já decidi que eu preciso tomar essas decisões, já sei o que eu preciso fazer, mas eu não consigo chegar nos finalmente e encerrar o que eu preciso encerrar. Entendi. Então, deixa eu só ver se eu entendi direito, tá? Vou só validar com você o que você me trouxe e o que eu entendi, para ver se eu entendi certo. Primeiro, você falou que você tinha fome de decisões. Aí, quando eu pergunto como é que é isso, você traz assim para mim, que na verdade você já decidiu, mas que você não consegue manifestar, dizer isso. Então, Isso. não é? Então, e aí você dá isso, a dificuldade de encerrar ciclos. Então, vamos perceber as diferenças, que é bem sutil essa diferença, mas ela faz toda a diferença, porque senão a gente toma remédio para uma coisa só achando que é um problema, mas o problema é outro, teria que ter um outro medicamento, um outro remédio. Então, só pelo que eu falei, você já percebeu. Você colocou assim, fome de decisões, mas que você tem dificuldade de encerrar ciclos, que você decide uma coisa, mas você não consegue manifestar, falar, expressar, colocar. Então, primeira coisa que você precisa perceber aqui, acho que o primeiro ponto, Terezinha, é que você não tem fome de decisões. A decisão está tomada. Você já sabe a decisão, então não é de decisão, né? Então, partindo desse princípio, agora a gente elabora melhor e vai mais pontual aí. Quando você fala que tem dificuldade de encerrar os ciclos, você tem dificuldade de encerrar os ciclos ou dificuldade de comunicar que você encerrou um ciclo? Eu acho que em comunicar. Me parece que é mais por aí. Em dizer ao outro, né, quem quer que seja esse outro, o que Chega. quer que seja a situação, que você quer dar um basta, que chega, ou que, enfim, não faz mais sentido para você, aquilo que fez tanto sentido, de repente agora é um outro momento. Então, é mais sobre expressar essa decisão do que sobre tomá-la. É mais sobre expressar isso do que encerrar o ciclo, porque ele já está encerrado dentro de você. Não é isso? Então você já tá ali, já tá resolvido, só que você fica em dor, fica com uma angústia, porque tem dificuldade de falar, de colocar para o outro isso. E aí, Terezinha, deixa eu tentar entender uma coisa. Por que que você, agora a gente começa a ir mais no ponto. Por que que você, o que você acredita, né, que acontece dentro de você, ou o que é que você fica preocupada, né, que possa acontecer quando você vai dizer, manifestar, dizer a essa outra pessoa que você quer encerrar esse ciclo, seja esse ciclo qual for. O que você acredita Então, que pode ser ruim? Qual é que dor é essa? a preocupação com o outro, na verdade. Hum, Porque às vezes a gente quer carregar o mundo, né, nas costas. uhum. E o medo do que vai ser do amanhã. Não de mim, do outro. E qual vai ser a reação do outro amanhã? Mas como assim? Qual reação? Tem alguma coisa mais específica aí do que você está me manifestando. Vamos lá. Que reação do outro amanhã? O que pode acontecer com a vida do outro amanhã que possa acontecer com você perto ou você longe? Qual é a... Eu não entendi qual é a dor. O que tem que acontecer, acontece.
Qual é a diferença de você estar perto ou longe dessa pessoa? Se o que vai acontecer na vida dela é dela. Pois é. Eu já pensei assim também, né? Mas você acredita, então, que você pode salvar o outro? Se você Às estiver vezes, perto, você vai salvar, você vai resolver. essa é a doce ilusão que eu tenho, né? Mas tem a ver com isso? Que você está tentando salvar o outro? Eu acredito que sim. Tá, entendi. E aí você percebe, Terezinha, que isso é uma vaidade. Que isso é o nosso orgulho, achando que eu consigo resolver. O outro, coitado, é um bosta, não vai dar conta de resolver a vida dele. Ele é uma... Olha como eu me coloco num patamar, ainda que envolvido de uma coisa boa, de um afeto. A gente está dizendo ao outro que ele é incompetente para resolver os processos que aparecem na vida dele, o que não é verdade. Se a gente sempre diminuir o outro vai ser sempre fraco e dependente. E aí vai acontecer o quê? Um peso que você tem que ficar carregando, mas foi um peso que a gente mesmo criou, dizendo para o outro que ele era fraco e incompetente. E o que a gente está fazendo aí é exacerbando o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência, a nossa arrogância mal usada. Percebe? Sim. Que acaba que a gente está deixando o outro um lugar onde ele não merece ficar, que é embaixo. A gente tem que potencializar as pessoas, colocá-las para cima, não para baixo. Todo mundo pode. Uns vão ter mais dificuldade, outros vão ter menos. Por quê? Porque não aprenderam. É só aprender. E todo mundo tem capacidade de aprender qualquer coisa. Porque se você aprender um jeito de resolver, por que o outro não pode aprender? Faz sentido? Faz muito Né? sentido. Então, e assim, a gente pode ter orgulho bem usado, prepotência bem usada, que é uma prepotência, né? Uma potência antes do agir, ter uma potência. A gente pode ter uma arrogância bem usada, que é quando a gente arroga pra gente, né? E vai resolvendo as coisas. Então, pessoas que são líderes em empresas, elas trazem, elas arrogam para elas. Elas falam, pode mandar para cá que eu mando pro gol. Passa a bola para mim que eu dou conta. Então, elas pegam muitas coisas para resolver, mas porque elas dão conta disso e elas são pessoas que resolvem as coisas, são pessoas que normalmente são líderes, são pessoas que têm potência, né? E fala, pode mandar para mim que eu vou resolver. Então, assim, um terapeuta bom, ele vai lá e fala, eu treinei, eu sou bom, eu me posiciono, pode mandar para mim, a pessoa tá ruim, pode mandar para cá que eu vou ajudar a resolver, porque eu sei o que eu tô fazendo. Isso é um arrogar para si, trazer para si. Mas porque eu tenho potencial para resolver aquilo, para ajudar naquele processo. Agora, quando eu estou diminuindo o outro, colocando ele numa posição de que não é possível, de que ele não vai saber, aí eu estou usando todo esse potencial da maneira negativa. Só que aí eu trago esse peso para mim e aí fica pesado. Que foi como você começou a falar, né? Trago tudo para eu resolver tudo. E aí você fica cansada, esgotada, estressada, chata, né? Porque a gente vai ficando reclamona, porque é normal, porque tá tão pesado. Quem é que não vai reclamar se tiver com uma cruz nas costas que não é a sua? Já basta as nossas. Ainda bota a outra do vizinho, né? Então, isso é natural que a gente fique, porque a gente tem um quantum de energia para lidar com os nossos processos. Aí, quando eu começo a carregar o outro, eu pego um pouco do meu quantum de energia e preciso dar para o outro. Aí eu não tenho nem para resolver o problema dele, porque eu não tenho como resolver o problema dele, porque o dele é dele, só que falta para mim. E aí eu vou ficando chata, por quê? Porque é natural que eu vá fazendo o quê? Eu não consigo resolver as minhas questões, a minha vida vai embolando, e aí eu começo a o quê? Pôr a culpa no outro. Só que a responsabilidade é minha, que não cuidei do meu campo energético, que não cuidei das minhas emoções,
que não cuidei do meu racional, que não cuidei do meu espiritual. E estou trazendo para mim. Então, eu estou sendo obsediado pelo outro, processo obsessivo, só que articulado por mim mesma. Aí o outro está me sugando e eu estou reclamando. Mas fui eu que falei para ele fazer isso. Percebe? Que tem um campo energético, eu falei aqui muita coisa racional, só que tudo isso, no campo energético, a gente vê a troca, a simbiose, o processo obsessivo acontecendo de encarnado para encarnado o tempo inteiro. E a pessoa ficando fraca, cansada, doente, infeliz, triste. Verdade. Né? Então, Terezinha, o que eu queria te dizer? Que tem uma coisa que tem por trás disso, que eu acho que é legal a gente parar e pensar e veja se faz sentido isso que eu tô falando, tá? Tanto que você faça, e tá tudo bem, porque a gente tá aprendendo e a gente faz, tá? Como o que podem ter feito com você. Porque, de alguma maneira, você aprendeu a fazer desse jeito. Em algum lugar você viu esse exemplo. Ou foi... de alguma maneira você aprendeu, né? Ou culturalmente, ou na família, ou nas religiões, ou na escola, algum lugar, você de certa maneira entendeu que esse era um jeito bom de viver para que a gente fosse amado. Ah, então, se eu for a boazinha, se eu for a que ajuda, todo mundo vai gostar de mim. Né? Então, eu vou ser amada. Né? Então, às vezes a mamãe falou assim, ai, a Terezinha é muito fofa, ela sempre me ajuda. A outra irmã lá, a filha da fulana, é um peste. A Terezinha não, é um amor. Então, até por amor, né? Às vezes você fala, bom, se eu for desse jeito, eu vou receber o amor dos meus, né? Daquelas pessoas que são importantes para mim. Então, aí a gente vai fazendo isso na vida, né? E o contrário também. A bonitinha é a filha da fulana, que é boazinha. A Terezinha é uma peste. Então, a Terezinha começa a se moldar para ser igual a filha da fulana, que é merecedora de amor. Então, as duas coisas podem acontecer. A questão é, a culpa não é da mãe. A culpa é nossa, que conforme fomos crescendo, não percebemos isso. Se eu cair nessa família, eu tenho o potencial de lidar com isso, né? Eu caí exatamente ali para ganhar as minhas forças, ter o aprendizado para essa minha evolução. Então, porque senão é fácil a gente pôr a culpa na mãe. Claro que tem um monte de mãe que faz besteira, né? Tem mãe que... eu sempre falo, amor de mãe é super bonito e tal, e às vezes a gente recebe muita mensagem de gente falando assim, todas as mães não são assim, não. A minha mãe me abandonou, a minha mãe me batia. Então, existem várias coisas, né? E a gente aqui está tentando ampliar o máximo possível. Mas, na verdade, o que acontece aí? Conforme a gente foi fazendo isso, a gente não percebeu, e a gente vai crescendo, e vai cuidando de todo mundo, e resolvendo tudo. Por quê? Porque a gente está barganhando amor. Então, a gente está quase que implorando amor. Então, a gente faz tudo para receber aquele afeto, aquele amor do outro. Quem quer que seja o outro. Porque amor é bom e a gente quer de todo mundo. E aí, quando a gente faz isso, a gente, então, começa num processo de manipular o outro. Porque, ó, se eu faço tudo para você, você tem que... Eu manipulo a energia para conseguir o que eu quero. Então, eu estou barganhando. Então, eu estou me tornando uma pessoa manipuladora para que o outro faça o que eu quero, igual a mamãe fez. A tia da escola fez. Como ela é boazinha, toma um petisco. Como ela é mal, não, vai ficar de castigo. Quem é boazinha é a filha da vizinha que vai ganhar o petisco. E aí a gente está sendo adestrado. Só que a gente leva isso para a vida. Então, quando eu fico fazendo tudo para o outro, eu não estou falando que a gente não possa fazer. Agora, quando aquela pessoa virou um peso, a responsabilidade é minha de ter feito isso e agora eu trouxe o peso. Agora eu lido com o peso. Ou eu tenho que dizer para o outro chega. Mas quando eu estou dizendo para o outro chega, na verdade, Terezinha, eu estou dizendo para mim chega. Eu não vou mais ser a boazinha.
Aí é que a porca se enrosca, né? Como dizia a minha avó, que a porquinha torce lá, rabinho. Por quê? Porque é sobre mim. E aí, se eu não fizer mais o que o outro quer, ele não vai mais me amar. Como é que eu lido com isso? Ele não vai mais fazer o que eu quero também. Como é que eu vou lidar com isso? E aí vem um processo de busca do amor próprio, da autovalorização, que é o que a gente trabalha nos nossos conteúdos todos aqui, das nossas redes sociais, os nossos cursos, o Humanoterapeuta, enfim. E aí é um caminho interno de reencontro comigo mesmo, que é, na verdade, a gente tem uma baita saudade da gente. Morre de saudades da gente. Você consegue entender que esse encerramento de ciclo que você tem, ele tem a ver com você, porque quando você encerrar, não é só daqui para lá, não é só você mais que não vai mais oferecer, você também não vai mais receber. Como é que você lida com o amor que você dá para você mesma? Aprenda a se amar, aprenda a gostar da sua companhia, aprenda a se valorizar, independente do outro te valorizar ou não. Aprenda a amar o outro, independente do outro te amar. Aprenda a se amar, independente de alguém te amar. Aprenda a se amar e se aceitar até quando o outro discorda de você. Porque não significa que ele não te ama. E existe amor à distância. Não precisa estar grudado. Não é porque alguém vai embora ou porque a gente vai embora que a gente precisa brigar, discutir e encerrar. A gente pode encerrar ciclos e processos, não afetos, não o coração da gente fica ligado. Sabe quando é que a gente tem que encerrar ciclos? Quando a gente não toma essas percepções anteriores, vem até um movimento até que vira uma briga. E aí sai aquele quebra-pau e o ciclo se encerra, porque se ele tinha que se encerrar, ele iria se encerrar, porque se é isso que a vida precisa, vai acontecer, só que eu posso fazer isso de uma maneira mais natural, sem essa dor toda, até fica bravo, fica triste, vai embora, depois 1, 2 anos. Ah, tá bom, entendi, eu continuo gostando de você, na hora foi ruim, mas depois eu percebi que foi a melhor coisa que aconteceu. Mas se a gente vai protelando isso, vai chegando numa briga, onde aí a gente pode se distanciar para sempre. Só que o nosso coração não queria essa distância eterna. A gente queria só, né, terminar aquele ciclo e seguir em frente, nós e o outro. Então, presta atenção nisso. Quanto antes você lidar com esse amor para você, com esse valor para você, né, que é o que a gente trabalha aqui, mais fácil vai ser esse encerramento de ciclos, esse comunicado, porque você vai estar em paz com você. Embora doa. Às vezes dói. Né? Entendi. Às vezes é o melhor a ser feito, mas dói um pouquinho. E a gente precisa aprender a lidar com isso também, para não doer mais depois, nem para um, nem para o outro. Verdade. Ajudou você a entender? Muito. Muito obrigada. Eu que agradeço. E percebe, viu, que a fome não é de decisão. A decisão você já está tomando, né? Nem é de encerrar o ciclo, porque dentro de você já está encerrado. É de manifestar. E para manifestar, você precisa entrar em contato com você, para você se ficar do seu lado. Ficar do seu lado é entregar afeto a você mesmo, não depender, não ser uma dependente do afeto do outro. Muito obrigada. Tá bom? Eu que agradeço, querida. Um beijo. Bom trabalho, acho que você está aí trabalhando também, enroscadinha aí. Mas que bom que deu para a gente falar um pouquinho. Espero que depois você assiste de novo, vai estar nas redes sociais esse pedacinho, em algum momento, não sei quando, mas aí você consegue prestar bastante atenção, tá bom? Obrigada. Obrigada, tchau. Querida. Beijo, tchau, tchau.